Olá! Hoje nós iremos continuar a estudar o Livro dos Espíritos nas questões 223 a 233, que tem como tema Espíritos na erraticidade. A alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? Algumas vezes são imediato, mas isto não é regra, e sim uma exceção. Na maioria das vezes, há sim intervalos mais ou menos longos. Não há uma precisão de tempo, porque há diversas possibilidades e sempre dependerá do estado evolutivo do espírito, do nível de aclaramento da consciência e diversas circunstâncias provacionais. Agora, nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, porque o estado corporal é menos denso, menos material do que aqui na Terra. Os espíritos ainda, nesta questão, nos traz uma informação muito importante, de que quanto menos grosseiro for a matéria corporal, mais fácil se torna o gozo de quase todas as faculdades de espírito. Então, uma vez encarnado, não exercemos todas as faculdades de espírito. Significa que a matéria a qual tomamos posse ao reencarnarmos limita-nos para o exercício pleno das faculdades de espírito. O que é a alma nos intervalos da encarnação? Espírito errante que aspira a um novo destino e o espera. O termo errante é mais didático do que absoluto. Didático porque ele vai significar um certo estado do espírito, e é didático apenas para poder diferenciar os que vivem no mundo espiritual com expectativas de reencarnar, ou seja, que esperam uma nova oportunidade de estarem na matéria, daqueles que vivem no mundo espiritual como local de permanência, que é o caso dos espíritos puros. Confirmação esta que encontramos na questão 226. Então, espíritos errantes são espíritos que esperam uma nova encarnação. Mas qual seria a duração destes intervalos? A que estaria subordinada? A vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? A duração pode ser de alguns milhares de séculos. Então, o limite extremo determinado para o estado errante pode prolongar-se por muito tempo, mas nunca é perpétuo. E isto observamos em diversos relatos das literaturas espíritas. O espírito tem sempre a oportunidade de recomeçar uma nova existência. Não há uma regra geral. E estará subordinada à vontade do espírito, que é uma consequência do livre-arbítrio, se estiver em condições para tanto. O que nos faz entender que quando ouvimos que pode ser imposta como expiação, seria no sentido de que o espírito não teria condições de escolher, porque não seria proveitoso uma encarnação naquele momento, precisando aguardar um pouco mais para fortalecer sua consciência. Como há também casos de espíritos que pedem o seu prolongamento na erraticidade, para estudar mais, o que não poderiam aprender se encarnados estivessem. Mais uma vez, ratificando a questão 230, que Kardec pergunta se os espíritos progridem no estado errante. A resposta é que eles podem melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Estar na erraticidade não é um sinal de inferioridade, pois há espíritos errantes de todos os graus. O estado de matéria é transitório, o estado espiritual é que é permanente. O estar na matéria é o exercício para a nossa evolução. Então, o estado normal do espírito é livre da matéria. Mas de que maneira os espíritos se instruem no estado errante? Eles estudam o passado e procuram os meios de se elevarem.
veem, observam o que se passa nos lugares onde percorrem, escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E é isso que lhe proporciona ideias que não possuíam. Aprendem não só lá na erraticidade, como também aqui na Terra. De repente, ouvindo uma palestra, um evangelho no lar, em diversas situações. Uma passagem muito interessante é a de Chico Xavier, quando ainda estava lá no centro de Pedro Leopoldo, onde fazia reuniões públicas e não comparecia ninguém. Então, ele pensou em parar de fazer, quando o seu mentor, o espírito de Emmanuel, disse a ele: Chico, mas você não está vendo a plateia? E ele responde: Não, não tem ninguém. E Emmanuel pede que ele olhe novamente. Então, ele percebe um grande número de desencarnados. Citamos aqui Chico, mas há vários relatos de médiuns que possuem essa faculdade. Por isso, por mais que os nossos olhos materiais não vejam, nunca estamos sozinhos. Os espíritos conservam alguma das paixões humanas? Os espíritos elevados, ao perderem o seu invólucro, deixam as más paixões e só guardam a ideia do bem, mas os espíritos inferiores as conservam, pois de outra maneira pertenceriam à primeira ordem. A condição do encarnado não é o que faz a pessoa ter má índole, e sim sua má índole. Não é o corpo que dá a condição moral ao espírito. Não há mágica, a natureza não dá saltos. Não é pelo fato de irmos para a erraticidade, ou seja, de desencarnarmos, que deixaremos os nossos defeitos, os nossos vícios. Por isso, a insistência da transformação diária. Será que os espíritos errantes são felizes ou infelizes? No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz, e é assim que ele busca os meios de o atingir. Tal qual aqui na Terra, quando tomamos a consciência do que somos, o que aqui viemos fazer e para onde vamos, compreendendo nossas questões de sentimento, transformando o nosso comportamento diante das lições que nos chegam. Somos tanto aqui como lá mais ou menos felizes segundo os nossos méritos. Encerrando essas questões, temos a informação que no estado errante os espíritos podem ir a outros mundos, chegando até a ir a alguns mundos superiores, passando por eles como estrangeiros. Nada mais faz do que observar, e é isso que lhe dá o desejo de se melhorar para ser digno da felicidade que nele se desfruta e poder habitá-los. Assim, como os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores, a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os orientar. Que possamos fazer jus às lições que hoje tivemos a oportunidade de aprender, fortalecendo assim o nosso propósito em sermos melhores hoje do que fomos ontem. Muita paz.